nome é Roger Franco e esse cara do meu lado é o Anderson Silva, um dos maiores lutadores de MMA do mundo e recordista do UFC. Mas você deve estar se perguntando, o que o Anderson Silva tem a ver com a sua maneira de tocar guitarra? Nesse vídeo você vai descobrir porque ele é o segredo para você tocar como os melhores guitarristas do Brasil, praticando poucos minutos por dia. Eu sei que parece loucura, mas mesmo que você acredite que é impossível tocar como seus ídolos na guitarra, eu te garanto que até o final deste vídeo você vai descobrir o que precisa fazer para atingir o mesmo nível técnico deles. E mais, para alcançar o nível técnico de um guitarrista profissional, você não precisa tocar 6 ou 8 horas como dizem por aí. Na verdade, tocar todos os dias tantas horas seguidas pode fazer você regredir, porque você pode ter uma lesão que vai te afastar da guitarra por meses. Mas só para deixar claro, o que eu vou te ensinar nesse vídeo não é teoria, não é um conjunto de exercícios aleatórios e também não é uma forma de evoluir sua técnica magicamente. Isso aqui é real. Aconteceu comigo, aconteceu com meus alunos de guitarra e vai acontecer com você também. Independente do equipamento e do instrumento que você tem, mesmo que você trabalhe em tempo integral e tenha pouco tempo para tocar, mesmo que você tenha apenas um violão para praticar, e até mesmo se você começou a tocar há pouco tempo, mas principalmente para você que não consegue evoluir na guitarra. E também para você que pega um instrumento para tocar sempre as mesmas músicas e tem dificuldade para tocar as mais difíceis. Eu sei bem o que é querer tocar uma música e não conseguir. A gente se sente frustrado, incapaz e até mesmo derrotado. E acabamos desistindo e deixando ela de lado. Eu sei que tudo isso parece ser algo inalcançável para você, mas até o final desse vídeo eu vou provar para você como você pode alcançar o mesmo nível técnico dos guitarristas que você mais admira. E também como se tornar capaz de tocar qualquer música, independente do nível de dificuldade dela. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Roger Franco, faço parte das bandas Freedom e For Action, que contam com alguns dos melhores músicos do país, como o baixista Felipe Andreoli do Angra, o baterista Alexandre Aposan, que já tocou na Oficina G3, e o guitarrista e produtor musical Sidney Carvalho. Viajo toda semana para um lugar diferente, incluindo outros países para realizar shows, workshops, gravações, compor e testar equipamentos feitos exclusivamente para mim. Sou patrocinado por marcas globais como Tajima, Morley, Nig, Meteoro, entre outras. Hoje trabalho com o que eu amo e nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. E agora me sinto na obrigação de retribuir essa graça que Deus me deu e te mostrar como você também pode se destacar como guitarrista, ser reconhecido pelo seu talento e tocar aquelas músicas que parecem impossíveis para você. Mas antes de continuar, você precisa entender uma coisa super importante. Lembra do Anderson Silva que eu falei no início do vídeo? Assim como ele, eu e você não nascemos com nenhum dom especial. Você pode achar que os melhores guitarristas do mundo têm algum talento que você não tem. Mas eu posso afirmar para você que isso é um mito, é uma mentira que te contaram. Em 1998, eu entrei pela primeira vez em um estúdio profissional para fazer uma gravação. Era a gravação do CD de uma banda que eu tocava na época. Naquele ano, eu já ganhava uma graninha como guitarrista e achava que o meu nível técnico na guitarra era bom o suficiente. Mas no primeiro dia de gravação, na primeira música, o produtor disse: Roger, você está errando, vamos de novo? Repeti a música mais umas 10 vezes até o produtor ficar satisfeito. E mesmo assim, eu achava que não tinha ficado muito bom na primeira passagem. Mas ele ficou, vamos dizer, satisfeito, aceitável. Então eu fui gravar o solo, que era a parte mais difícil da música. Repeti 1, 2, 3, 7, 8, 10 vezes. Repeti esse solo por horas, tantas vezes que até perdi a conta. Repeti ele até os meus dedos começarem a ficar machucados. A banda pagava o estúdio por hora, então cada minuto a mais que eu ficava por ali, por causa dos erros, era mais grana que a banda iria gastar. A minha sorte é que o produtor era meu amigo. Se fosse um produtor que eu não conhecesse, ele teria arrumado um outro guitarrista para gravar, com certeza. Mas com muito custo e vários dias de gravação depois, consegui finalizar as gravações de guitarra.
Quando terminamos, tive que ficar uns dias sem tocar por causa das dores nos dedos causadas pelas repetições. Na época, eu poderia botar a culpa no produtor, achar que ele era chato, exigente demais, mas a verdade é que eu não tocava nem a metade do que eu achava que tocava. Depois dessas gravações, durante os shows da banda, eu comecei a perceber todos os erros que o produtor apontou para mim durante a gravação do CD. Naquele momento, eu me dei conta que precisava melhorar muito a minha técnica. Não só por causa dos shows e das gravações, mas porque se eu continuasse naquele nível, em qualquer lugar que eu fosse tocar, eu iria cometer os mesmos erros. E além de errar, eu descobri que também tinha um som sujo. As notas não saíam com definição. Às vezes ficavam emboladas e às vezes trastejando. Resumindo, o som que eu tirava na guitarra era feio. Mas esse nem era o maior problema. O maior problema era que eu praticava muito. Eu treinava várias horas por dia, então não entendia por que estava tocando mal. Não fazia sentido. Eu tinha aprendido que quanto mais tempo eu passasse com a guitarra na mão, melhor eu iria tocar. Mas naquele momento eu descobri que isso é uma outra mentira. Isso não importa se você praticar 24 horas por dia. Se você estiver tocando da maneira errada, seu som vai continuar no mesmo nível. E você nunca vai alcançar o nível técnico dos guitarristas que você admira. Poucas pessoas sabem disso, mas assim como Anderson Silva, eu também pratico jiu-jitsu. E como todas as artes marciais, no jiu-jitsu você não precisa treinar várias horas todos os dias para evoluir e trocar de faixa. Geralmente você pratica durante 1 hora, 3 vezes por semana. E isso é o suficiente para você evoluir constantemente e progressivamente. Então eu saquei que na guitarra, assim como nas artes marciais e em qualquer esporte, você precisa de 5 coisas para evoluir. 1. Treinar com regularidade e disciplina. Tirar um tempo diário para o estudo. Treinar em horário marcado, não atrasar. Entender que a repetição leva à perfeição. Um exemplo é o jiu-jitsu. 3 treinos por semana são suficientes para você evoluir muito. Mas você não pode falhar, tem que ser os 3 treinos. Essa regularidade é que faz a diferença. 2. Praticar de maneira certa. Postura do corpo, a postura das suas mãos direita e esquerda, como deve ser o movimento de cada mão, como deve ser usada a sua palheta, como dividir o tempo entre tocar sentado e tocar em pé. Essa prática, esses movimentos, como deve ser, para você encarar todas as situações que vão aparecer. 3. Conhecer os exercícios certos. Exercícios específicos para cada ponto que você precisa evoluir. Para cada técnica, você precisa de exercícios específicos. Para a mão direita, para a esquerda. Às vezes a sua dificuldade é na palhetada alternada. E quando você vai tocar, você descobre que falta sincronismo. Você precisa de exercício para cada um desses pontos, para você evoluir juntamente, crescente, e crescer em todas essas áreas. 4. Ter um bom treinador. Alguém que vai te orientar, vai te corrigir na hora necessária, para te colocar no caminho certo e encurtar as distâncias. A grande dificuldade dos músicos é essa. Falta um mentor, alguém para orientar, para ficar dando aquela lapidada. Não, por aqui não, vem por aqui. Isso faz toda a diferença. Na música, o meu primeiro bom treinador foi aquele produtor do CD que eu falei. E o 5º e último é ter uma boa equipe. Músicos que te apoiem, que estejam no mesmo nível ou acima do seu. Isso faz muita diferença para você crescer, porque você pode se espelhar neles e também olhar como eles encaram suas dificuldades, que vai gerar experiências importantes para a sua música, para o seu som, para o seu crescimento. Depois de entender isso e descobrir o que eu precisava para evoluir, meu problema passou a ser outro. Eu consegui manter a regularidade e a disciplina, estabelecendo horários fixos para estudar. Mas eu ainda não tinha nenhuma das outras coisas. Eu era autodidata, aprendi tudo sozinho. Então não sabiam quais eram os melhores exercícios. A minha postura era baseada em achismo. Eu não tinha um bom professor e também não tinha uma boa equipe. Foi quando comecei a procurar conhecer os melhores guitarristas da região e trocar experiências com todos. Depois de algum tempo, essas ações melhoraram consideravelmente minha técnica, mas ainda faltava muito. Faltava um bom professor, mas na minha região haviam poucos guitarristas que eu admirava. E os poucos que tinham ou cobravam muito caro para dar aulas ou nem davam aulas. E também faltava conhecer os exercícios certos.
Sendo um adepto das artes marciais, eu sabia que para praticar da maneira certa, com a postura correta e estabelecendo uma boa rotina de treino, com os melhores exercícios fariam toda a diferença. Então comecei a buscar materiais em revistas, livros, videoaulas de guitarristas famosos, principalmente daqueles que eu mais admirava. Mas nenhum material supria a minha necessidade, porque nenhum deles tinha um cronograma, nenhum deles tinha uma rotina de treinos completa. Eu só encontrava técnicas avulsas ou fragmentos do que eu precisava. Nenhum material tinha um início, meio e fim. Então a única alternativa que eu tinha na época era desenvolver meu próprio método. Comecei testando e separando os melhores exercícios que eu encontrava. Depois eu adicionava eles no cronograma de estudos diário e estabelecia uma rotina de treinos. Eu compartilhava o que funcionava com os melhores guitarristas da região e pedia a opinião deles para saber onde podia melhorar. Depois comecei a criar meus próprios exercícios e aprimorar a minha rotina de treinos, para aproveitar o máximo de tempo que eu tinha disponível para tocar. Pouco tempo depois, estudando com disciplina e usando o método que eu havia criado, eu tive uma evolução muito acelerada e percebi que o que eu tinha criado não era um método qualquer. Aquele era o método que iria me transformar de um guitarrista mediano para um guitarrista de alto nível, capaz de tocar sem errar com um som limpo, capaz de tocar qualquer música, independente se ela tinha um solo muito rápido ou acordes muito difíceis. Um guitarrista que iria pegar a guitarra e saber o que fazer, que não iria passar vergonha com ela, que é o nível que todo guitarrista deveria chegar. Nenhum músico estuda para tocar mais ou menos. A gente estuda para fazer um show, para fazer uma apresentação, para tocar na igreja, para gravar uma música. Em nenhum desses momentos a gente deveria tocar com um som sujo, errando notas, sem precisão ou sem resistência nas mãos e nos dedos para tocar bem durante várias horas seguidas. E foi seguindo à risca esse método que eu criei que eu consegui sair desse nível mais baixo. Minhas apresentações começaram a chamar mais atenção e outras oportunidades começaram a surgir. À medida que eu estudava de maneira certa e evoluía, meu trabalho começou a ser mais reconhecido. E pouco tempo depois eu já estava tocando em bandas reconhecidas nacionalmente e fazendo shows para mais de 20 mil pessoas. Os convites para fazer workshops e patrocínios começaram a surgir, e eu tive a honra de estar na lista dos 70 mestres brasileiros da guitarra e do violão, segundo a revista Rolling Stones. Em todos esses anos, eu nunca parei de evoluir e de aprimorar meu método de estudo. São mais de 18 anos atualizando os exercícios e o cronograma, sempre buscando aproveitar o máximo do meu tempo e obter os resultados cada vez melhores e o mais rápido possível. É justamente este método que vou te ensinar hoje. O meu método é dividido em 5 partes: precisão, sincronismo, resistência, velocidade e força. A precisão é conseguir tocar o que você pensa, é a parte psicomotora, quando o seu cérebro manda a informação e você consegue tocar em tempo real com os dedos certos. A falta de precisão é a razão do som sujo, mascado, feio e cheio de imperfeições. O sincronismo é o sync perfeito entre as duas mãos. A palheta e a mão esquerda são tocados no tempo exato, independente do ritmo, da divisão ou dos padrões utilizados. Quando não há sincronismo, você sabe que tem algo errado, mas não consegue descobrir o que é. A resistência é quando você consegue tocar por um longo período, desde acordes, riffs, solos, improvisos, fraseados rápidos, sem sentir nenhum tipo de dor ou fadiga muscular. Importante para evitar lesões, tocar por várias horas em shows, gravações, ensaios ou momentos de estudo. A velocidade é a junção da precisão, do sincronismo e da resistência, pois você não consegue tocar rápido e limpo sem esses 3 tópicos. E a velocidade é a consequência dessa prática de forma correta. A velocidade é importante para ser capaz de tocar qualquer música, qualquer fraseado, importante para se destacar e também para impressionar a audiência. A força é quando todos os seus dedos conseguem atacar as cordas com a mesma pressão, sendo capaz de tocar frases, padrões e acordes sem sequer utilizar a palheta. A técnica do ligado
é a que mais necessita dessa força, pois sem ela é impossível executar fraseados dessa natureza. Nesse vídeo não dá para detalhar tudo, porque cada parte do método tem entre 14 a 16 exercícios específicos para cada parte. Todos os exercícios estão dentro de um cronograma, de uma rotina de treinamento, que demorei anos para criar e aprimorar. E hoje, essa rotina de treinamento requer apenas 15 minutos por dia, de segunda a sexta, para elevar o nível técnico de qualquer guitarrista até o topo. Este método revolucionou a minha maneira de tocar e funcionou tão bem para mim que comecei a compartilhar ele com meus alunos de guitarra. Alunos que hoje têm projeção nacional no mercado musical, como o Felipe Dias, que também é dono da Escola Riff, e o Bruno Melo, que já tem dezenas de milhares de seguidores no YouTube. E hoje eu quero te dar a oportunidade de você também ter acesso a esse método. Então, se você está preparado, se você quer tocar como seu ídolo na guitarra, se você trabalha e não tem tempo para tocar, se você quer ser capaz de tocar qualquer música, se você quer se destacar em suas apresentações e você quer evoluir em tempo recorde, esse método é para você. Este método é o Extreme Guitar Evo. E para compartilhar esse método com o máximo de guitarristas, eu adaptei ele de maneira que possa ser ensinado através da internet. O Extreme Guitar foi construído com o objetivo de elevar sua técnica até o mesmo nível da técnica dos guitarristas que você mais admira, usando um cronograma extremamente prático e focado naquilo que você realmente precisa para ter grandes resultados estudando poucos minutos por dia. E este método funciona tão bem que muitos dos meus alunos me enviaram vídeos agradecendo e falando como o Extreme Guitar ajudou eles a tocar como os profissionais. Além desses alunos, milhares de guitarristas do Brasil e até fora dele já passaram pelo Extreme Guitar. Guitarristas na Argentina, Estados Unidos e até Japão. E esse é um dos objetivos para eu compartilhar esse método com você. Eu sei como é difícil dominar um instrumento como a guitarra. Tocar ela de qualquer jeito é fácil, mas realmente dominar o instrumento e tirar dela um som que vai impressionar quem está escutando não é nada fácil. Eu senti isso na pele. E hoje, o que eu puder fazer para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei, eu vou fazer. Você não precisa se matar para criar seu método próprio, garimpando vídeos na internet. Você vai demorar anos para evoluir se fizer isso. Então deixa eu te ajudar, encurtar o seu caminho e acelerar sua evolução. Se na época que eu comecei eu tivesse estudado através de um método simples e completo como o Extreme Guitar, eu teria evoluído no mínimo 3 vezes mais rápido. Tenho certeza absoluta disso. O Extreme Guitar não é um método normal. Ele foi desenvolvido durante meus 20 anos como guitarrista e lapidado através de atualizações constantes baseadas nas sugestões de milhares de alunos que já passaram por ele. E o principal diferencial desse método é o cronograma de 15 minutos. Esse cronograma fez tanto sucesso no meio musical que músicos renomados também criaram métodos semelhantes baseados no Extreme Guitar. E hoje tenho orgulho de afirmar que o Extreme Guitar está influenciando o ensino da guitarra no nosso país inteiro. Vale lembrar que o Extreme Guitar é um método original. E é o único baseado em um cronograma de 15 minutos por dia, que foi testado e aprovado por mais de 3.000 guitarristas no Brasil e fora dele. E agora você deve estar se perguntando, como funciona o acesso ao Extreme Guitar? É muito simples. Você vai entrar com seu login e senha em nossa plataforma e já terá seu acesso a todo o conteúdo. Você pode acessar do seu celular, tablet, PC, de qualquer lugar onde tem internet. Você irá ter acesso ao suporte pelo WhatsApp ou e-mail para tirar suas dúvidas sobre a plataforma e também sobre dificuldades de acesso. Todas as aulas estão em Full HD com a melhor qualidade e com os melhores ângulos para você absorver o máximo do conteúdo. E você ainda terá acesso a todas as transcrições das aulas. Abaixo de cada aula, você pode deixar a sua dúvida e eu vou te responder. É como se eu estivesse ali do seu lado. Eu tenho certeza que agora você quer saber qual será o seu investimento para ter acesso ao Extreme Guitar.
Bom, se eu fosse cobrar equivalente às aulas presenciais, o treinamento não sairia por menos de R$ 2.520, porque precisaria de pelo menos 18 aulas para eu te passar tudo. Mas além do treinamento ser através da internet, também me sinto na obrigação de retribuir a bênção de poder trabalhar com o que eu amo. Por esses motivos, vou te dar uma oportunidade única. Ao invés de investir mais de R$ 2.500 para atingir o ápice da sua técnica na guitarra, eu vou fazer uma condição especial para você. Você poderá garantir o seu acesso ao Extreme Guitar agora por apenas 12 parcelas de R$ 28,94. Isso mesmo, você não ouviu errado. 12 de R$ 28,94. Se você fizer as contas, isso dá menos de R$ 1 por dia. E além do Extreme Guitar, eu ainda vou te dar 3 bônus para você se inscrever agora. Bônus 1 é o Desafio Extreme, onde você vai testar os seus limites em precisão, sincronismo, resistência, velocidade e força. Se você fosse comprar esse bônus separado, você pagaria R$ 47, mas para você ele vai de graça. O bônus 2 é o Desafio Energy, onde eu disponibilizei 2 músicas do meu CD Energy com backing track e transcrições para você colocar em prática tudo o que você tem aprendido. Se você fosse comprar separado, você pagaria R$ 47 nesse bônus, mas para você ele também vai de graça. E o bônus 3 é um super bônus, é o Como Realizar Improvisos Espetaculares. Só este bônus vale R$ 197, mas para você ele vai sair de graça. Então, para não perder essa oportunidade, clique no botão aqui abaixo e entre para o time Extreme Guitar. Se você ainda tem alguma dúvida, eu vou te dar uma garantia incondicional. Você terá 30 dias para avaliar se o Extreme é para você. Se você não gostar do curso, basta enviar um e-mail e pedir seu reembolso. Eu vou reembolsar 100% do seu investimento sem complicação e continuaremos amigos. Na prática, é como se você tivesse um período de teste de 30 dias. Eu vou te dar essa garantia porque tenho plena convicção da qualidade do Extreme Guitar. Alguns me perguntam se esse curso também funciona para quem está iniciando. Funciona sim. Quando você está iniciando, você precisa de técnica para tocar a parte rítmica, a parte dos acordes, a parte das primeiras escalas de frases. Você precisa disso para dominar esse início também. Por outro lado, se você já toca bem, você vai passar desse nível para o próximo e o Extreme Guitar vai te entregar tudo isso. Vale lembrar que além das videoaulas, debaixo de cada aula, você pode enviar sua dúvida que eu, Roger Franco, vou te responder pessoalmente. E se você tiver qualquer dificuldade sobre a utilização da plataforma de ensino, basta enviar um WhatsApp para o pessoal do suporte que eles irão te ajudar. Resumindo, não tem risco para você, porque além da garantia de 30 dias, você terá toda a atenção que precisar. Então não espere nem mais um minuto. Clique no botão abaixo e garanta o seu acesso ao Extreme Guitar. Para evoluir, não basta apenas ter vontade, você precisa tomar uma decisão. E estudar guitarra usando o método que eu criei e aprimorei durante anos é, na minha opinião, uma das melhores decisões que você pode tomar agora. Mas essa decisão é só sua e eu não posso tomar por você, mas espero te ver dentro do Extreme Guitar. Música, saúde e paz.